Além de poder provocar doenças do coração, colesterol alto aumenta o risco de a pessoa desenvolver Alzheimer, destacou o estudo de cientistas americanos. Essa matéria foi publicada no jornal Daily Mail no dia 16 de 4 de 2013. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha em todo o Brasil via satélite pela parabólica e a você do estado de Pernambuco. Você nos acompanha aqui em diversos canais sintonizados pela Rede Brasil de Comunicação. Hoje, no assunto do dia, você tem cuidado bem da sua alimentação, da sua saúde? E como está a sua taxa de colesterol? Olha, atualmente mais de 40% dos brasileiros têm colesterol alto e aproximadamente 17 milhões de pessoas morrem em todo o mundo devido às doenças do coração. Isso segundo um estudo da Organização Mundial da Saúde. No país, há altos números de mortes, cerca de 300 mil por ano. Isso tudo em decorrência de infartos e derrames provocados pela alta taxa de colesterol. E segundo o estudo mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, sobre a dieta alimentar do brasileiro, os adolescentes de 14 a 18 anos de idade são os que mais ingerem alimentos com colesterol. Antes de conversarmos sobre o tema de hoje e apresentarmos para vocês também os nossos convidados, vamos conferir juntos uma matéria com o repórter Emerson Pereira. Na correria do dia a dia, a forma mais comum de alimentação de muita gente tem sido esta: doces e salgados. Tudo preparado de forma muito rápida e com ingredientes que, apesar de saborosos, na maioria das vezes trazem um problemão à saúde. E entre eles está o aumento no colesterol. Mas antes de seguirmos, o que é colesterol? Vamos lá. É uma substância gordurosa, esbranquiçada e sem odor, popularmente conhecida como gordura do sangue. Não existe nos vegetais, apenas no organismo animal. Em pequenas quantidades é necessário para algumas funções do organismo. Já em excesso causa problemas. E isso não tem necessariamente a ver com sobrepeso, até porque muitos magros podem ter níveis bem elevados de gordura. Segundo a Organização Mundial da Saúde, atualmente cerca de 40% dos brasileiros têm colesterol alto. E aproximadamente 17 milhões de pessoas morrem em todo o mundo devido às doenças do coração, causadas na maioria das vezes pelas altas taxas. E nesta lista dos 40% encontramos o Manuel. Ele é um retrato da situação de milhares de pessoas em todo o país. Brasileiro, trabalhador, casado, pai de um filho e com colesterol nas alturas. Tudo começou de forma silenciosa, até que um mal-estar emitiu o alerta. Hoje meu pai com 80 anos e minha mãe com 75 não tem problemas de taxas altas. Eles são hipertensos, mas as taxas dele, colesterol e triglicerídeos são boas. Eu gostava muito de comer só as partes gordas das comidas. Quando eu ia no churrasco, comia a picanha, comia mais a parte da gordura. Foi aí que veio a descoberta. As taxas de colesterol do seu Manuel estavam fora de controle. Eu estourei todo o corpo, estourei não, mas encarocei todo o corpo e quando a pediatra me proibiu de pegar no meu filho, até descobrir o que era. Foi quando eu passei por uma junta médica e eles descobriram que era as taxas muito altas, de triglicerídeo com 4.000 e colesterol com 1.200. E o problema agora, segundo ele, é que até o filho de apenas 10 anos já apresenta altas taxas. Um alerta para seu Manuel e para outros pais, já que, segundo pesquisa da Sociedade Brasileira de Cardiologia, 20% das crianças e adolescentes apresentam níveis elevados de colesterol. Mas na casa do Manuel, mudanças de hábitos precisaram ser adotadas. Entre elas, exercícios físicos e uma listinha na porta da geladeira para indicar o cardápio do dia, bem mais saudável que antes. A família em si, minha esposa e meu filho, a gente hoje vai entrar numa dieta zero. Eu tive essa semana com a nutricionista e ela passou aonde toda a família agora, a partir de hoje, vai começar a adotar esse novo hábito alimentar.
Muito bem, conferimos importância da matéria, um exemplo aí de dedicação familiar também, a dedicação familiar em prol da saúde. Ainda segundo o estudo do IBGE, entre os meninos, a média de consumo de alimentos ricos em colesterol foi de 282,1 miligramas por dia. E entre as meninas, de 237,9 miligramas, as maiores médias registradas em comparação às faixas etárias, isso foi analisado dos dois sexos, o recomendado é ingerir de 200 a 300 miligramas de colesterol por dia. O colesterol alto pode até não trazer problemas imediatos para as crianças e adolescentes, mas aumenta o risco de doenças cardíacas e até de infarto na fase adulta, aos 25 ou 30 anos de idade. E hoje contamos com a presença de dois convidados aqui para conversar melhor, falar um pouco mais sobre esse tema de hoje, né, o cuidado que a gente deve ter com relação ao colesterol. Hoje contamos com a presença do professor Dr. Hilton Chaves, ele é professor de cardiologia da Universidade Federal de Pernambuco e doutor em cardiologia pela USP. Além dele, contamos com a presença da Pétala Albuquerque, ela é nutricionista da SP Alimentação, que é uma empresa que fornece merenda escolar, né, na rede pública de ensino aqui do Recife. E você pode participar conosco, é muito simples, você pode ligar para a gente através do 0 operadora 81 3424 1977. 3424 1977. Ligue para a gente, participe aqui ao vivo do nosso programa durante os 3 blocos, você vai poder interagir conosco. E você, internauta, que nos acompanha também pela internet, pelo nosso site, o www.rbctv.com.br, você pode mandar sua mensagem para as nossas redes sociais. Para o nosso Twitter, você nos encontra através do @Assunto do Dia TV, @Assunto do Dia TV. E através do nosso Facebook, pelo endereço Assunto do Dia. Aguardo aqui a sua participação. Eu queria agradecer a presença, né, dos nossos dois convidados, é um prazer recebê-los aqui no Assunto do Dia. O programa, como a gente sempre diz, é um programa educativo, um programa informativo também, e a gente aproveita a audiência das pessoas para tentar orientá-las melhor, né? Principalmente na questão do hábito alimentar, que é justamente sobre esse primeiro ponto aqui que eu vou conversar com a Pétala Albuquerque. Seja muito bem-vinda à primeira oportunidade aqui no Assunto do Dia, né? Obrigada, primeira vez. Felipe, primeira vez, obrigada. A primeira de muitas, né? Assim também como claro. o Dr. Hilton, né? E aproveitando esse momento, há sempre uma confusão quando se fala de colesterol, porque há muitas pessoas que confundem taxas outras com a de colesterol. E com relação também à alimentação, você poderia esclarecer melhor, Pétala? Claro, com certeza. Na verdade, o colesterol, muitas pessoas, a maioria das pessoas, quando pensa em colesterol, pensa logo que é algo malvado, que vai fazer mal. Claro que em níveis elevados, isso vai gerar problemas, principalmente cardiovasculares. Sendo que o colesterol também, em certas quantidades, em quantidades adequadas, ela é benéfica para o nosso organismo, para a produção de hormônios, e ela é precursora também da vitamina D, que é uma excelente vitamina que participa de diversas funções do nosso organismo. E o colesterol está presente principalmente em, como você disse, aí na reportagem, vários alimentos saborosos, não é isso? Na picanha, no bacon, no ovo frito. Sendo que muitas pessoas, quando estão com colesterol alto, pensam que só em retirar totalmente esses alimentos da dieta vai resolver o problema. E não é necessariamente assim. Nós devemos evitar, mas não abdicar totalmente. Devemos consumir na medida certa todos os tipos de alimentos. Bom, e agora, como a gente sabe que há muitas pessoas que fazem confusões, né, com relação e fazem interrogações, muitas dúvidas a gente sabe que as pessoas têm com relação à temática, vamos conferir juntos agora as principais dúvidas das pessoas nas ruas. Eu gostaria de saber de que maneira a alimentação influencia no colesterol. Bom, isso aí inclusive já foi parcialmente respondido aqui pela nossa convidada, a Pétala Albuquerque. Claro que durante o programa você vai poder acompanhar melhor mais detalhes, mais minúcias sobre essa pergunta. E vamos a outra dúvida. Quais são os tipos de colesterol? Os tipos de colesterol, Pétala. Na verdade, a gente tem o colesterol, que a gente chama o HDL, que é o que as pessoas chamam de bom colesterol, que é aquele que é benéfico para o nosso organismo. E o LDL, que é o colesterol ruim, que as pessoas chamam, né? Então, quando a gente vai ao médico, que pede o exame, que a gente vê que o LDL está elevado, que o HDL está diminuído, é que a gente fica preocupado. Por quê? Porque esse LDL, ele se adere às placas, às aparelhos do vaso sanguíneo, entupindo, interrompendo o fluxo sanguíneo, e isso pode causar um infarto,
ou até um derrame cerebral. Bom, e para falar de infarto também, esse caso aqui interessa muito ao professor Dr. Hilton Chaves, não que o Dr. Hilton Chaves queira que os brasileiros estejam infartando, né, mas orientando realmente, né, aos brasileiros para que essa taxa, né, que a OMS citou agora, não é que a gente citou aqui no programa, 40% dos brasileiros têm altas taxas de colesterol. A gente sabe que cresceu o número de infartos, né, e problemas cardiovasculares aqui no país, e isso em decorrência da má alimentação, doutor Hilton. Eu diria que não só da má alimentação. Hoje o paradigma do homem moderno é completamente diferente de 30 anos atrás, 40 anos atrás. Hoje você não se exercita. O sedentarismo, né? O sedentarismo é absolutamente imperioso, inclusive nas crianças. A obesidade infantil, por exemplo, tem crescido muito exatamente porque a criança não faz mais não brinca mais de pega, não tem mais quintal. E sim, fica vidrado ali de frente vidrado no videogame, no computador e numa gaiola de um apartamento onde ele não tem mais quintal para brincar, nem correr, nem andar de bicicleta, etc. Então eu acho que essa questão, essa mudança de paradigma da vida moderna, faz com que o Homo sapiens, o ser humano, ele pague um preço muito caro nos países ocidentais, né? Se nós fôssemos um Yanomami aqui na América do Sul, um pigmeu do Congo, um aborígene na Austrália, nós não sofreríamos de uma doença que a gente está discutindo hoje aqui, chamada aterosclerose. Né? Então, quer dizer, os vegetarianos são populações primitivas que elas não sofrem de colesterol elevado. Colesterol, como foi bem lembrado, é uma substância que ela não é vilã. Ela passa a ser vilã quando passa por determinados níveis. Mas, por exemplo, os nossos hormônios sexuais são feitos de colesterol. As paredes das nossas células são constituídas, também o colesterol faz parte. Então, quando passa por determinado limite, e esse limite, a gente passaria o dia todo aqui para discutir que limite é esse. Antigamente o colesterol, o LDL, que se aceitava, era até de 160 miligramas por decilitro. Hoje você só aceita um colesterol LDL, né, que fique abaixo de 100 miligramas por decilitro. Eu acho que aí tem que também se tomar cuidado com os pontos de corte. Os pontos de corte são arbitrários. São indivíduos estudiosos que fazem isso. Então, se você me perguntar aqui qual é o colesterol normal de um indivíduo, a gente vai morrer sem saber qual é o colesterol normal. Agora, há estudos mostrando uma correlação muito forte entre o colesterol alto, principalmente o LDL, que é esse que vai e entope a artéria coronária e outras artérias do corpo, com mortalidade. Então, quando você falou em infarto agudo do miocárdio, realmente a doença cardiovascular, principalmente infarto agudo do miocárdio, tem um fator de risco avassalador chamado colesterol elevado no sangue. Ou seja, o LDL está acima de situações em indivíduos obesos, diabéticos, muitas vezes hipertensos e absolutamente sedentários, que é o que a gente vê no dia a dia. É verdade. Comumente a gente vê, não é, muitas crianças, a gente vê crianças acima do peso, né, chega a dar dó, né, porque há problemas inclusive de circulação, problemas dos mais variados, mas tudo por causa do hábito, né, não só alimentar, mas do hábito do dia a dia, né, a questão do dia a dia da vida mesmo. Mas o hábito alimentar é muito importante, porque as companhias de Big Food, os fast food da vida, os McDonald's, os Burger Kings e todas essas empresas que são riquíssimas em colesterol, em gordura saturada, né? As crianças, as mães, e o maior público cultural. O maior público desse tipo de alimento, né, é os jovens, né? São os jovens. São os jovens, né? Exatamente, porque é rápido, né? A mãe não precisa fazer comida em casa, aí leva o menino ali na lojinha que faz esse tipo de comida e ele, com uma refeição rápida, ele termina saciando, ainda em troca de presentes que se dão muito, de bonecos, legos, sei que, etc. E a gente sabe que encontra vários problemas com relação a esse tipo de alimentação, principalmente o colesterol alto. Isso, exatamente, Felipe. E principalmente esse fato das crianças, que é muito preocupante para nós que somos da área de saúde, porque uma criança obesa, provavelmente ela vai ser um adulto obeso. E isso vai gerar vários problemas de saúde, né? Inclusive as doenças cardiovasculares, que é uma doença crônica extremamente preocupante, sendo que muitas vezes essa criança que fica isolada no apartamento, muitas vezes não sai por conta da violência, mesmo os pais ficam preocupados, acabam prendendo a criança em casa, mas é às vezes o reflexo da alimentação dos pais, ou seja, os pais não têm
um hábito alimentar saudável e acaba levando isso para os filhos. E ainda tem a televisão, que acaba chamando a atenção, com a questão dos brinquedinhos, que a maioria dessas empresas elas oferecem, e isso é muito chamativo para as crianças, e além de ser muito saboroso. A gente vê que os hábitos do dia a dia, não é? Como as pessoas se organizam, se socializam, se comunicam, enfim, a comunidade em si, faz com que os hábitos alimentares também sejam, de alguma forma, atingidos, né? Nesse caso, a questão da violência urbana, né? E tantas outras coisas, faz com que os pais deixem os filhos mais enclausulados em casa, presos em casa, para que não se relacionem com outros, porque tem medo da violência, né? Medo da influência, enfim. A gente sabe bem disso, que a gente acompanha diariamente na mídia em geral, vários N casos relacionados. Doutor? Não, eu acho o seguinte, eu acho que essa é a ponta do iceberg, né? Eu acho que a situação, a causa disso é uma causa muito mais, está mais embaixo o buraco. Com certeza. Né? Então, quer dizer, eu acho que no momento que as autoridades governamentais não implementam no currículo escolar, por exemplo, de uma criança, que uma merenda seja saudável, então, quer dizer, não adianta o menino em casa ter uma família que curte uma alimentação saudável e chegar no colégio e a merenda ser absolutamente riquíssima de calorias, etc. E também não adianta o garoto sair de uma escola e encontrar na calçada um fiteiro que vai fazer com que ele se entregue àquelas guloseimas que são vendidas ali. Então eu acho que a coisa é um pouco mais séria. Eu acho que o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação têm que andar de mãos dadas para implementar nas grades curriculares e muito cedo na vida, tá certo? Porque a gente está discutindo aqui infarto aos 40 anos, 50 anos de idade. Jovem, mas eu acho que a prevenção ainda, começa na pediatria. Com certeza, com certeza. E começa com o exemplo de casa. Isso. Com o exemplo dos pais. Não adianta você comer a maçã na merenda do colégio e chegar em casa a mãe dizer assim, não, você vai comer essa coxinha de galinha, porque só tem isso e é isso que a gente vai fazer. Porque as crianças, elas refletem os pais, principalmente a alimentação. Se em casa ela não vê na mesa uma fruta, um pão integral, um cereal integral, que ela possa ter acesso, ela não vai. E se ela vê os pais comendo coxinha, pastéis, fritura, ela também vai refletir. Nós não estamos no momento agora por exemplo, de seguir a esses adágios populares que vamos citar agora. Por exemplo, o costume de casa vai à praça. Isso aí a gente sabe muito bem. Mas, por exemplo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Claro. Né? Quer dizer, a gente sabe que as pessoas estão bem mais maduras, estão mais pensativas com relação ao mundo à sua volta. E a gente sabe que as crianças, né, já têm uma mente mais avançada, entendem bem, por exemplo, quando o pai, na sua refeição, coloca lá uma série de alimentos cheio de sódio, de colesterol, né, gorduras, enfim, e isso prejudica muito. Agora a gente vai conferir também mais outra dúvida das pessoas nas ruas. Como controlar as taxas do colesterol? Há como controlar na alimentação, Pétala? Explique para a gente. Com certeza, eu acho que principalmente na alimentação e no dueto, a alimentação saudável e exercício físico, porque o exercício físico é o que vai causar a elevação do HDL, né, o exercício físico, e a diminuição do LDL, que é o colesterol ruim, através de uma alimentação rica principalmente em ômega 3. Hoje em dia ele é bastante lembrado quando a gente fala em colesterol alto, para a redução do colesterol alto, o consumo de ômega 3, que está nas castanhas, nas nozes, nos peixes de água fria, o salmão, a truta, a aveia. Acho que a aveia é um dos principais alimentos quando a gente tem um colesterol alto que a gente deve incluir na alimentação, porque ela tem uma fibra solúvel chamada beta-glucana que se liga ao colesterol na alimentação e não deixa ele ser absorvido. Então, eu vou aproveitar para pedir para você segurar um pouquinho essa explicação sobre a aveia, que é uma das perguntas que a gente vai lançar aqui, tá certo? Há muitas pessoas com essa dúvida, há muitas pessoas começando uma dieta, não é, à base de flocos, aveias, enfim, daqui a pouquinho a gente vai falar mais a respeito, juntamente aqui com o Dr. Hilton, né, que vão tirar todas as dúvidas aqui dos nossos telespectadores. Mas antes de irmos ao intervalo, vamos conferir juntos a previsão do tempo para hoje aqui em Pernambuco.
A previsão para quase todo o estado é de sol, com nuvens e não chove. Em Petrolina, a previsão é de sol, com algumas nuvens e também não chove. Em Recife, a máxima pode chegar a 29 graus. Já em Caruaru, a máxima é de 27 e a mínima chega a 20. Em Santa Cruz do Capibaribe, a máxima é de 28. Em Arco Verde, a mínima registrada chega a 20 graus. Já em Petrolina, a máxima pode chegar a 34 graus. Sempre quente em Petrolina, né? Vamos agora a um breve intervalo. Você aproveita o intervalo e manda sua mensagem aqui para as nossas redes sociais. O que é colesterol? Para mim, colesterol é excesso de gordura no sangue. A senhora conhece os sintomas do colesterol? Dor nas pernas, tontura, fraqueza, às vezes a gente come muitas gorduras, muita massa, não é? E isso traz tudo o que? O colesterol. E o colesterol não é bom pra gente, não é? Muito bem, estamos de volta ao programa Assunto do Dia. Você viu, né? Foi bem rápido. Estamos aqui contando com a presença em nossos estúdios do Dr. Hilton Chaves. Ele é professor de cardiologia da Universidade Federal de Pernambuco e doutor em cardiologia pela USP. E além dele, contamos com a presença da Pétela Albuquerque, ela que é nutricionista da SP Alimentação. E neste momento, né, você que sabe bem, está acompanhando a programação, está acompanhando o programa Assunto do Dia, estamos falando sobre as consequências do excesso de colesterol. E acompanhamos aí juntamente, não é, com as pessoas comentando nas ruas, deixando a sua participação, a sua contribuição no nosso quadro Fala Cidadão. E vamos perguntar aqui aos nossos convidados se os comentários mencionados agora há pouco estão corretos. Vamos pedir aqui para o Dr. Hilton Chaves, né, fazer algum comentário, tecer algum comentário sobre o que as pessoas disseram nas ruas. Bom, na verdade a população ela confunde um pouco as bolas, né? Quer dizer que colesterol alto dá sintomas, não dá. Você só sabe que tem colesterol alto no seu sangue se você dosar o colesterol. É como pressão alta. Eu posso estar conversando com você aqui, lepe de fagueiro, e minha pressão pode estar lá em cima e eu não estou sentindo absolutamente nada. Então o colesterol elevado com pressão alta são situações clínicas que não dão sintomas algum. Agora, você pode ter um AVC, um derrame cerebral, por consequência dessas situações. Mas, em si, não há absolutamente, como foi dito por uma ouvinte, uma transeunte que foi entrevistada, que não tem sintomas, né? Colesterol você só sabe que tem alto se você dosar. E é por isso que é importante, pelo menos uma vez por ano, você dosar o seu colesterol. E isso seria uma vez por ano o mínimo? Eu acho que seria um exagero. Por uma questão até de custo, né, você furar o braço de alguém mais de uma vez. A não ser que seja uma pessoa que tem um colesterol elevadíssimo de origem genética, por doença mesmo, e não de fator alimentar, né, porque a dieta é a mais responsável por colesterol elevado. São alimentos ricos em gordura saturada, em colesterol, pela dieta. Agora, tem pessoas que nascem já com a predisposição genética de terem colesterol elevado. São indivíduos, às vezes, muito magros até, e que não adianta fazer dieta, não adianta andar na jaqueira 20 quilômetros, que esse colesterol não vai baixar. E aí, nesse caso, você tem a indicação formal de usar drogas, medicações para baixar o colesterol. E outros pacientes, por exemplo, paciente infartado tem colesterol elevado, ele tem que na cesta básica dos remédios para o infarto, ele ter também um redutor de colesterol nessa cesta básica. Isso é obrigatório, é fundamental que essas pessoas usem. Tá? Muito bem lembrado essa questão genética também, que até mesmo eu desconhecia essa questão do colesterol genético. Crianças que já nascem com um colesterol elevado e passam a infância inteira sendo seguidos por médicos, porque esse colesterol é uma produção exagerada, mas não vindo da alimentação, proveniente do código genético, da propensão genética que ela já tem essa predisposição. E muitas vezes essas crianças que têm o colesterol elevado não são obesas, ou seja, a mãe não vai desconfiar. Então, como é que uma mãe, uma criança de 5 anos, só se realmente ela estiver preocupada de levar ao médico e estar dosando esse colesterol? Porque muitas vezes a criança não é obesa, então ela não vai se preocupar. Mas necessariamente
os indivíduos obesos não são esses que têm colesterol elevado. Eu conheço, por exemplo, quando eu fui entrevistado por Jô Soares, ele me disse claramente, me mostrou exames dele, ele é um gordo, tá certo? E o colesterol é absolutamente normal. Né? Então, quer dizer, a obesidade, eu não sei se você não está relacionada comigo, com o ela está muito físico, relacionada, eu, pelo menos na minha experiência de 32 anos de formado, né, muito com triglicerídeo elevado. Exato. Né? Na hora que você, porque triglicerídeo é uma outra forma de gordura que advém de carboidratos, dos açúcares. Né? E que é outra história. Tem pessoas que têm triglicerídeo elevado e não têm colesterol elevado. Tem pessoas que têm os dois elevados. Né? E a dieta, por exemplo, do triglicerídeo elevado é também uma dieta que deve ser rigorosa, principalmente reduzindo massas, açúcares, etc, etc. Tá certo? Mas às vezes as pessoas têm as duas coisas e às vezes esse triglicerídeo elevado é também de causa genética. Nossa. A gente não pode jogar fora a lei de Mendel, a genética, porque ela está presente geralmente em todas as... Bom, agora a gente vai conferir também, né? Tem uma pessoa conosco participando por telefone. Alô, com quem falo? É Cristina. Alô, com quem falo? Cristina. Cristina Gonçalves, não é isso, Cristina Gonçalves? É isso mesmo. Pois bem, você fala de Jardim Atlântico? É, sim. Um abraço especial a todos que nos escutam, nos assistem lá em Jardim Atlântico. Pode ficar à vontade para participar, Cristina. Certo. A minha dúvida é que a minha filha, ela não é uma criança gorda. Sei. Ela hoje está com 11 anos, mas com 9 anos ela fez um exame de sangue e a médica disse que ela estava com colesterol 180. Não é? E foi feito alguns exames e também dieta, mas eu observo que essa criança, ela não é muito assim de comer comida assim de panela. Sim. É mais assim biscoito, salgadinho, não é isso? Mas ela não é gorda. Agora o problema também, a minha preocupação, é que ela é portadora da alfa-talassemia, que é uma anemia, né, que não tem cura. Eu quero saber se isso realmente assim tem a ver, não é? E se isso é preocupante. Porque é difícil a gente controlar uma alimentação de uma criança. Ela hoje está com 11 anos. Sim. 11 anos de idade, não é? Qual o peso dela hoje, mais ou menos? Ela deve estar com uns 40 quilos. 40 quilos, não é? Ok, Cristina. Agradecemos a sua participação. Não sei se vocês têm alguma pergunta a fazer a Cristina. Eu teria algum comentário sobre isso que ela coloca, né? Bom, sua filha tem uma doença, talassemia, que não tem nada a ver necessariamente com colesterol elevado. Mas ela pode ter esse colesterol elevado por uma questão dietética, né? Por se alimentar com esses salgadinhos e tal, independente dela ser obesa ou não. Tá? Agora, ela tem que ser, o que tem que se incrementar muito numa criança como essa é exercício físico e dieta. Porque é difícil você segurar a dieta em criança. Verdade. Principalmente na escola, com coleguinhas e tal. Agora, exercício físico, atividade física, você tem que incrementar e fazer com que essa sua filha, ela esteja agregada a algum tipo de esporte, dança, balé, voleibol, natação, o que for. Porque você vai minimizar o risco e vai ter um melhor controle, obviamente, do colesterol. Agora, só exercício físico sem alimentação recomendável e sob supervisão médica, né? Tem que haver esse casamento. Esse casamento, não é, Pétala? Exatamente. E acho que, como ela falou, realmente é muito difícil a gente estar controlando a dieta de uma criança. Mas o que é que nós e os pais podem fazer? Não deixar disponível alimentos que sejam prejudiciais, ou seja, não comprar, quando for fazer a feira da casa, não comprar salgadinho, não comprar biscoito recheado, tentar incluir laticínios desnatados, porque o laticínio integral tem muita gordura saturada. Então, não deixar. Então, quando ele for para o coleguinha brincar, ele vai ter acesso, mas em casa não. Então, não vamos dar acesso a essa criança, para que ela não tenha a oportunidade de se alimentar desses alimentos, que são maléficos. E outra coisa, uma criança de 11 anos é uma criança que você pode conversar com ela. Exatamente, não é uma criança de 5 anos. Não é uma criança de 5 anos de idade que não entende nada. Isso. Uma criança de 11 anos, você tem que conversar com ela e explicar qual o problema de saúde que ela tem. Isso. Como, por exemplo, os diabéticos infantis juvenis, dependentes de insulina. Isso. Os diabéticos infantis, eles aplicam a insulina neles mesmos. Tem colônias de férias para diabéticos, onde eles fazem jogos, brincam, mas eles sabem o que é a doença que eles têm e sabem que é uma doença, no caso dos diabéticos, por exemplo, infantis juvenis, uma doença que não tem cura. Exato. Então, que você depende de um hormônio chamado insulina e que você tem que aplicar em você mesmo. Né? Então, eu acho que essa conversa tem que ser
As crianças não podem ficar isoladas e dizer assim, não, os pais tomam conta do problema da saúde da criança e a criança não participa, não. Ela tem que participar do problema que ela sofre. Muito bem. Temos aqui algumas participações, né? Pessoas participando conosco. Inclusive, já havíamos citado aqui um comentário da Gidaí Barbosa da Silva, em off aqui, na verdade. Ela diz aqui, porque tudo que sabemos que tem o tal colesterol é tão gostoso assim? Deveria ser bem ruim, não é? E o sabor, então, mas não me deixo dominar, não é? A participação dela aqui, está assistindo ao programa Assunto do Dia. A Patrícia Figueiredo também diz aqui, bom dia a todos. A minha taxa está em 275. Ela pergunta, é muito ruim? Preciso de um nutricionista, de uma orientação? Tomo muito café, isso pode ser também prejudicial? E também diz aqui, ele também deve ser o colesterol, tem causas emocionais ou só alimentícias? Tenho tido uns altos e baixos na área emocional. Isso influencia de certa forma? E ela diz uma outra coisa aqui, meu colesterol está assim, 275, mas a pressão é baixa, 10%. É normal? São várias perguntas aqui da Patrícia Figueiredo. Eu não fico preocupado com o colesterol total. Esse 275 tem que ter muito cuidado. A população lê 275, às vezes o colesterol LDL é um colesterol que está em 130, que está até aceitável, e tem um HDL de 80, de 90. Então, quer dizer, esqueçam o colesterol total. Tem que ver o quanto está o HDL e quanto está o LDL. É um balanceamento, na verdade. Você tem que saber. Se você tem um HDL muito alto, às vezes tem pessoas no consultório que dizem assim, olha, meu LDL está em 140, doutor. Aí eu olho o HDL, está em 90. Eu nunca vi um HDL de 90. Uma pessoa dessa não precisa... E outra coisa, eu acho que todo mundo é filho de Deus. E também tem Eu não estou dizendo que ninguém possa comer uma picanha na vida, não. Exatamente. Pelo amor de Deus. Agora, você comer todo fim de semana, feijoada e tal, então você pode até fazer isso. Agora, chama uma ambulância do SAMU e deixa estacionada assim junto da sua casa. Inclusive, eu passei por uma situação, estava num restaurante e fui fazer o prato e a moça tinha bastante salada e tal, e tinha uns senhores assim na faixa de uns homens, né? 40, 45, e todo mundo comendo carne. Aí olharam assim, não vou comer salada, vou comer muita proteína. Tá, tem muita proteína, sim, mas tem muita gordura. De você, não é, Pétala? Tem muita gordura associada. Lógico que a gente não pode se privar até da nossa vida social. Tem um churrasco de um amigo, uma festa, lógico que a gente tem que ir, tem que se alimentar também desses alimentos. O que a a gente não pode é criar hábitos desses tipos de alimentos. Isso, todo dia. Isso é uma coisa rotineira, né? Exato. Aí é onde mora o perigo, na verdade. Tem que ter tudo uma dosagem, né? A virtude está no meio. Exatamente. Tem que ter um equilíbrio, né? O Oswaldo Oliveira, aqui participando conosco, ele parabeniza a temática e os debatedores. Ele diz aqui, parabéns, o tema está muito empolgante para toda a sociedade. Está aqui a participação do Oswaldo Oliveira. Um abraço especial também, olha só, deixa eu abrir aqui, que ela já tinha participado, pediu para que a gente comentasse. A Evânia Pimentel, que está nos acompanhando lá no Rio de Janeiro, ela e sua família. Um abraço especial, Evânia. Muito obrigado pela sua audiência. E vamos, ver outros pontos importantes aqui. Por exemplo, nós ficamos devendo a questão das fibras, né, Pétala? Fibras. A questão das fibras. Quais os alimentos mais que tem mais as fibras, assim? Quais os alimentos assim mais básicos do brasileiro? Na verdade, os principais alimentos que são fonte de fibras, né, que a gente pode estar associando para quem tem um nível de colesterol elevado, são as saladas cruas, principalmente as saladas cruas, a aveia, né, que são acho que os dois principais grupos de alimentos frutas, que a gente tem. Né? Oi, frutas, as frutas, com certeza. Quais as frutas? Frutas, vamos lá, mamão, excelente, maçã, eu acho que maçã, pera, né, que é rica em pectina, que é uma fibra excelente para estar protegendo o nosso coração, né, reduzindo o colesterol. Maçã, pera, aveia, você pode construir um lanche da tarde com maçã, pera, jogar por cima a aveia, excelente. Laranja também, né? Muita fibra. Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar, né, que uma pessoa esteja agora acompanhando, está com colesterol alto e quer fazer uma dieta na alimentação, quer fazer mudar realmente, né? Vamos supor que no café da manhã essa pessoa pode dispor de alimentação de quê? Qual o melhor prato nesse momento? Primeiro, né, se for um adulto, sempre está reduzindo, não está se alimentando de leite integral pela manhã, então a gente brasileiro tem o hábito de manhã estar tomando um cafezinho com leite, Leite não é bom? Não, leite é ótimo, excelente, mas não para um adulto tomar leite integral, devido ao alto teor de gordura saturada. Então, toma o leite
desnatado, porque tem a quantidade de proteína igual ao leite integral, só é reduzido em gordura. Sim, sim. Então, o cafezinho com leite, né, natural, que todo brasileiro gosta. Se a pessoa quiser realmente estar diminuindo esse colesterol, um prato de papa com aveia, que é excelente pela manhã, e uma fruta. Então, a gente tem aí todos os grupos de alimentos, né? Uma maçã, pode ser uma pera, uma fatia de mamão, o que tiver disponível em casa. Por exemplo, nós nordestinos, né? Minha mãe é alagoana, meu pai é baiano, eu pernambucano, enfim. Aí nós nordestinos gostamos muito, por exemplo, de comidas da terra. Macaxeira, inhame, batata, cuscuz de coco. Né? E são prejudiciais nesse momento do dia, não? Não, eu acredito que não, dependendo da quantidade. Porque esses alimentos têm um alto teor de carboidrato. Então, mas tem fibra também, o inhame, a macaxeira. O que a gente não pode comer é aquele prato enorme, cheio de carne guisada que o nordestino gosta, de manhã cedo ir lá no mercado, pedir aquele prato de macaxeira, inhame, cuscuz e tomar galinha guisada, carne guisada, que é muito gordurosa, né? O que a gente não pode é essa quantidade. Então, o que a gente tem que ter atenção é quantidade e dosagem, qualidade. Né? Exatamente. A gente não pode, não vou comer. Comer sim, mas em pequena quantidade. E no caso, digamos, chegamos aí no período do almoço, né? Qual deve ser o melhor prato? Nós brasileiros, nós temos uma vantagem muito grande. O arroz com feijão, ele é dois assim, amigos, que unidos, eles é excelente para o nosso corpo. O que não pode é o feijão ser uma feijoada todo dia, né? Isso é verdade. Calabresa, charque, assim bacon. Como o Dr. Hilton aqui já citou. Né? E feijão é um dos alimentos que tem mais fibra. Exatamente. E comer junto o arroz e o feijão, a gente tem a combinação de uma proteína completa. Então você bota arroz, feijão, aquele feijão lá, feijão, não feijoada, porque todo mundo gosta de comer feijoada, né? Isso, E uma carnezinha grelhada, né? Isso, um peito de frango, um peixe, né? Isso, e salada crua. Eu acho que isso seria um excelente prato de almoço. E sobremesa, de preferência, fruta. Fruta, né? Porque Nada de doce. Porque eu tenho que comer uma fatia de bolo, com creme de leite, com pudim, com não sei o quê. Troca por fruta, né? Pois é. É mais saudável, do mesmo jeito. Deixa Agora, o doce para uma alguém poderia estar ouvindo aí nossa entrevista e alguém dizer assim, vem cá, mas me fala uma coisa, e eu que não tenho colesterol elevado? Posso comer? Essa conversinha não é para mim. Não é verdade? É verdade. Pode ser que as pessoas... Porque, por exemplo, se você tem um colesterol absolutamente normal, você não é sedentário e tal, eu acho que você pode se soltar um pouco mais do que aquele que não pode. Não pode. Não deve, na verdade, não é que não pode. Todo mundo pode tudo, só não deve. mas não deve. Né? Então, eu acho que... E obesidade, o que eu queria assim, centrar muito fogo assim, é lembrar para todos, é que como a epidemia da obesidade está crescendo. Né? É verdade, é verdade. Em casa de obeso, até o gato e o cachorro são obesos. É impressionante. Exato. O que eu acho engraçado é um hábito cultural, né? É um hábito cultural. A gente passou por uma transição, a população brasileira. Acho que 60 anos atrás a gente sofria com desnutrição. E hoje em dia a gente sofre com uma população obesa. Então é uma coisa assim que a gente para e olha, meu Deus, o que foi que aconteceu com a população brasileira? Foram os hábitos. Ou seja, os hábitos alimentares da vida, o estresse, a correria, a nossa população evoluiu, a gente é um país quase desenvolvido, então é a correria, o estresse, o trânsito, tudo. O resumo da ópera é que você estoca muita caloria e não queima. Exato. Então quem estoca e não queima, engorda. Bate mais uma vez naquela tecla do sedentarismo, né? Claro. Olha, outras pessoas aqui estão participando conosco, né? A gente vai ler daqui a pouquinho a participação da Elisângela Santana, trazendo uma informação aqui pra gente, não? Uma pergunta, né? A Eli Claudino também. Daqui a pouquinho a gente vai mencionar essas participações. Você continua conosco, daqui a pouquinho a gente volta. O senhor sabe como controlar as taxas de colesterol? Primeiro ponto é você procurar um especialista, né? Fazer exame de sangue, pedir o exame de sangue para ver como é que está, né? Todo exame completo de urina, todos os exames patológicos. Segundo ponto, é evitar massa, né? Frituras, coisas muito doces, tá entendendo? Para que o colesterol não seja alto, principalmente quando você está a partir da segunda para a terceira idade. Isso é muito importante. Você tem uma boa alimentação balanceada, né, com verduras, frutas, né? Evita o nosso cotidiano no dia a dia de a gente comer muitas coisas que a gente não deve comer.
A senhora acredita que a alimentação influencia no aumento das taxas de colesterol? Influencia. É gordura que você come. A gordura da carne, né? O peixe tem, uns não tem o ômega, o salmão, mas os outros têm aquele couro, não é para comer de couro. Só com óleo. E eu não uso nem fritura, porque fritura aumenta a quantidade de gordura. Bom, as pessoas estão participando aí conosco, como você pôde acompanhar, não é? No nosso Fala Cidadão, as pessoas comentando, deixando seu comentário sobre o assunto de hoje. E vamos saber se essas pessoas estão corretas aqui nas afirmações, não é? Vamos ouvir aqui a Pétala, nutricionista, vai passar alguma orientação a mais para a nossa telespectadora? Com certeza, Felipe. Essa última que falou, ela foi... Em certos pontos ela estava correta, né? Realmente, o consumo de fritura, né, vai, claro, aumentar, vai complicar muito mais para quem já tem um colesterol elevado. E ela falou uma coisa interessante sobre o ômega 3, né? Que a gente encontra principalmente nos peixes, na sardinha, no salmão. Sardinha que é uma coisa que todo mundo tem acesso, bastante barata, e que é uma das maiores fontes de ômega 3 que a gente tem. Mesmo sendo enlatado, né? Mesmo sendo enlatado. O ideal é que a gente compre ela fresca, né? Sim. Não enlatado devido aos conservantes que ela tem. Embora diga que não tenha, mas tem. O ideal é que a gente compre ela fresca no supermercado. Vá lá e compre, prepare ela de forma... Não, porque as pessoas muitas vezes compram um peixe, vai lá e frita o peixe no óleo. Não é muito interessante, né? Seria mais interessante que a gente fizesse ao forno, fizesse um assado, para estar consumindo isso de forma bem mais saudável. Então a gente está ali ingerindo ali uma excelente fonte de ômega 3, que é um excelente protetor cardiovascular. Muito bem, está aí a orientação, não é, da nossa convidada Pétala Albuquerque. E vamos agora saber mais informações do que se fala na internet sobre o tema de hoje. Vamos juntos conferir com a Thalita Belo. Thalita, é com você. Olá, Felipe Cavalcante, querido telespectador que nesta quarta-feira nos acompanha. Vamos às informações na internet sobre o tema do nosso debate de hoje. No site Bem-Estar encontramos esta notícia: colesterol é essencial ao corpo, mas excesso de gordura causa doenças. De acordo com o site, a alimentação correta pode reduzir as taxas no sangue em até 15%. Os exercícios físicos regulares também são importantes para o controle. No Portal Brasil, destacamos esta informação: colesterol é uma das principais causas de problemas cardíacos no país. Atualmente, cerca de 40% dos brasileiros têm colesterol alto e aproximadamente 17 milhões de pessoas morrem em todo o mundo devido às doenças do coração, segundo a Organização Mundial da Saúde. O destaque do Tua Saúde sobre o tema de hoje é este: sintomas de colesterol. Os sintomas de colesterol alto, em geral, não existem, segundo o site. Porém, o depósito de gordura acumulada no fígado pode gerar alguns sinais, como os xantomas, que são carocinhos de diversos tamanhos, geralmente rosados e com bordas bem definidas. Eles aparecem em grupos numa determinada região, como no antebraço, nas mãos ou até mesmo em volta dos olhos. Vamos voltar então ao debate de hoje. Um excelente dia para você que está nos acompanhando. Voltamos com você, Felipe. Muito bem, agradecemos, portanto, as informações preciosas aqui dadas pela Thalita Belo. E vamos continuar nossa conversa com o Dr. Hilton Chaves, ele que é professor de cardiologia da UFPE e doutor em cardiologia pela USP. E além dele, já contamos inclusive no início desse bloco, né, com a participação da Pétala Albuquerque, que é nutricionista da SP Alimentação, uma empresa que fornece merendas para escolas da rede municipal do Recife. E eu aproveito esse gancho aqui com relação às merendas, né? Há sempre um planejamento com relação à alimentação dessas crianças e adolescentes nessa rede de ensino, né, escolar aqui do Recife. Como é feito? Exatamente, Felipe. A ASP, né, que é a empresa que fornece a alimentação para essas crianças, nós trabalhamos em cima de um planejamento para tentar incluir, na verdade a criança ela vai para o colégio, ela tem, se for uma escola em meio período, só em meio turno, há uma refeição na escola. Então o que a gente planeja? A gente tenta incluir essa única refeição, mas que seja uma refeição que contemple as diversas fontes de
carboidrato, de proteína, de fibras, só naquele momento do lanche. Então, o Ministério da Saúde, ele quer que a gente garanta essa merenda escolar que tenha, que pelo menos 250 quilocalorias naquela refeição. Então, a gente planeja, a gente faz um cardápio mensal, ou seja, a gente vai planejar de acordo com, a gente coloca, um dia a gente vai colocar fruta com biscoito, outro dia a gente vai tentando para que aquela criança que frequenta a escola durante a semana, ela tenha acesso a todos os tipos de alimentos naquele período na escola, né? A gente tenta trabalhar dessa forma. Muito bem. E temos aqui a participação, né, como havíamos mencionado, da Elisângela Santana. Ela diz aqui: bom dia, meu filho tem 8 anos de idade, tem colesterol alto, ele é muito novo, inclusive. Ele é acompanhado por um endócrino e uma nutricionista, só que tenho muitas dificuldades ainda e nunca esse colesterol abaixa. Me preocupo bastante. Faço saladas, ele não come, chora muito, diz que não gosta. E ele é bem gordinho, não brinca de nada. Já coloquei ele na natação, mas chorava bastante porque não queria ir. Está aqui a participação dela, está complementando aqui algumas informações. Ele gosta de comidas como inhame, macaxeira, pirão. Ele não come bobagem de lanches, mas ainda é gordinho. Está aqui a participação da Elisângela Santana. A gente vê sempre a questão dos hábitos alimentares, doutor. Mas eu acho que uma criança de 8 anos, ela vai comer o que tem em casa, né? Então eu acho que você consegue mudar um pouco o hábito alimentar de uma criança de 8 anos. Né? Eu acho que, principalmente, por exemplo, quando ela fala natação é um esporte individual. Né? Eu acho que uma criança como essa, que está tendo dificuldades na natação, passa ela para um esporte coletivo. Passa ela para jogar futebol, passa ela para jogar voleibol, passa ela para jogar qualquer outro esporte que envolva outras crianças. Vai estimulá-la, né? Para ela se espelhar nas outras crianças. Agora, natação, você obrigar uma criança com 8 anos de idade a fazer natação, às vezes você encontra dificuldades, porque é um esporte individual, só depende de você. Exato. Então, futebol não, futebol tem uma farra, voleibol é outra farra, e por aí vai. Né? Eu acho que, agora, se está com um endocrinologista com 8 anos de idade, é que certamente é um colesterol elevado de origem genética e que aí sim, às vezes precisa tomar até medicação para reduzir o colesterol, mesmo sendo criança. Temos outras participações aqui, melhor dizendo. A Socorro do bairro do Caxangá, meu triglicerídeo está em 182, o que fazer para reduzi-lo? Isso pode ser prejudicial. O Moisés Batista do Cordeiro, ele tem problema de colesterol alto, quer saber se o azeite de oliva faz bem à pessoa que tem colesterol. Sim, o extra virgem, né? Porque o extra virgem. Então, a gente tem que ir ao supermercado, prestar atenção no que a gente está comprando. Então, tem muitas vezes tem lá azeite e oliva, mas é óleo composto. Então, é óleo mais um pouco de azeite. Então, a gente tem que escolher o azeite extra virgem. Ele é um pouco mais caro, né? Mas, em compensação, a gente está investindo em saúde. Com certeza. Então, eu acho que não é caro, não. É só investimento em saúde, realmente. Agora, é claro, tem uma diferença entre a questão que foi citada agora há pouco pela Socorro, né? A questão do triglicerídeo é diferente do colesterol. Mas 180 de triglicerídeo não é um triglicerídeo elevado. 182, né? 82. Agora, um triglicerídeo elevado, que está elevado por conta da dieta, você, com um dia de jejum, você baixa qualquer triglicerídeo, tá certo? E exercício físico, tá certo? Agora, você tem que reduzir açúcares na dieta, tá certo? Que é e álcool, né? Álcool etílico. Né? Pessoas que bebem muito, às vezes têm triglicerídeos muito elevados por conta da fonte ser o etanol, o álcool. Né? Então, quem tem triglicerídeo elevado deve reduzir a ingestão de bebida alcoólica, tá certo? E reduzir a ingestão de açúcares de um modo geral, massas, açúcar, passar para adoçante, etc. E fazer exercício físico. O exercício físico não só reduz triglicerídeos, mas reduz também colesterol. Né? E reduz peso corporal. Você está acima do seu peso, está sobrepeso ou está obeso,
Começa a fazer exercício, vai se condicionando devagarzinho para que você possa chegar ao seu peso ideal. Tá aí uma orientação importantíssima do Dr. Hilton Chaves aqui conosco. E temos aqui também a participação do Carlos Cavalcante, lá de Camaragibe. Um abraço especial a todos de Camaragibe que nos acompanham. Ele diz: na escola municipal onde meu filho estuda, só servem pão com ovo. Quais os riscos desse tipo de cardápio, não é, Pétala? Primeiro, né, porque a gente não está incluindo um grupo de alimentos que são as frutas e os vegetais nesse tipo de merenda. E eu acho que os pais dessas escolas devem recorrer principalmente à política do município, porque muitas vezes é uma questão que o município não fornece até verbas suficientes para que haja uma variedade no cardápio. Então, muitas vezes, a culpa não é do nutricionista, da pessoa responsável, da merendeira. Mas as verbas que são destinadas, né? Exatamente. Então, só fornece aquilo. Então, muitas vezes, as pessoas ficam com as mãos atadas. Exato. Porque não é fornecido verba suficiente, que é investimento em saúde. Então, atenção aí à Prefeitura de Camaragibe, não é? Está aqui a participação do Carlos Cavalcante fazendo essa reclamação, não é? Atenção aí à Prefeitura que possam realmente pensar bem na alimentação dessas crianças, desses adolescentes na rede municipal, tá bom? Vai aí nossa saudação também para a Prefeitura de Camaragibe, né? E agradecemos aqui, portanto, a participação dos nossos dois convidados. Foi um prazer imenso, né, contar com vocês. Com certeza muita gente gostou dessa participação de vocês, as recomendações, as dicas importantes. Dr. Hilton Chaves, foi um prazer. Muito obrigado, foi um prazer enorme estar aqui podendo contribuir nesse programa de utilidade pública. Né? Com certeza. E agradecemos, portanto, né, também à Universidade Federal de Pernambuco por ter cedido aqui a presença também, né, Dr. Hilton Chaves. E agradecemos a Pétala Albuquerque, ela que é nutricionista da SP Alimentação. Foi um prazer. Obrigada, Felipe. Obrigada a vocês pela oportunidade para estar falando de uma coisa tão útil para todos da população brasileira. Muito bem. Pelo que eu estou vendo aqui nas redes sociais, muita gente gostou, hein? Um abraço especial a todos que nos acompanharam, a você que nos acompanhou pela internet, pela televisão, né? Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que amanhã temos um novo encontro marcado, se Deus assim nos permitir, no mesmo horário e no mesmo canal. E lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Um abração para você e cuide-se bem.